Cara, a gente tá aqui pra contar um pouco sobre o nosso testemunho, sobre a nossa história. Então, fica ligado nesse vídeo aí. E é isso. Gente, pra quem não sabe, a história me dá... Amor, chega um pouco mais perto de mim. E muitos perguntam: quanto tempo vocês ficaram juntos? Quanto tempo vocês namoraram? Por que assim tão rápido? Por que tão rápido? Muitas pessoas pensaram que a Duda tava grávida. Muitas pessoas pensavam que eu e ela, a gente tinha caído, sabe? Ou não estavam aguentando mais. Exatamente. E, cara, não tem nada a ver com isso. Então fica até o final desse vídeo que você vai, cara, você vai ver esse testemunho final. Amém? Cara, tá chovendo. Tá chovendo as velhas. Mas vamos rápido. Chuva de Deus. Eita, né? Dá pra colocar um meme do Azaf. Tá. A foto dele. Gente, então, eu conheci essa mulher maravilhosa aqui em setembro do ano passado. A gente se conheceu pelo Instagram e marcamos um café. A gente tinha muitos amigos em comum e a gente marcou esse café pra nos conhecer, né? A gente começou a se gostar muito, né? A gente conversava muito e gostava. Sabe quando, tipo, todas as nossas conversas eram legais, a gente ria de tudo. Dois tolos, né? Cara, Dois assim, palhaços faziam um monte de inclusive aquele café ficou palhaçada. marcado. A Elaine, não sei se ela... Vamos mandar esse link pra ela. A gente tem que mandar. A Elaine é uma mulher que serviu o nosso café, então ela sempre via a gente juntos tomando café e falando de Jesus, né? E cara, isso foi tudo muito, tipo, muito lindo, assim, que aconteceu. A gente tava, tipo, muito apaixonado um pelo outro. Até o momento que a gente começou a orar. Tá, deixa eu dar um detalhe. Primeira vez que a gente se viu, que a gente nunca tinha se visto, tá? O Vinícius chegou e ele foi me dar ele me deu um susto fingindo que tava me roubando. Ela tava no caixa eletrônico. Eu tava no caixa eletrônico, daí do nada ele chegou puxando meu celular assim, cara, eu levei um cagaço. E ele tem 1,93, né? E eu tenho 1,58. Daí meu tá eu olhei pra trás assim, tô assustada e olhei pra cima assim. Foi muito engraçado. Eu amo pessoa palhaça, eu amo brincar, amo rir. E, cara, sempre foi uma das características que eu pedia pra Deus, assim, num homem, sabe? É muito importante, uma característica muito importante. E, cara, a gente começou a se gostar muito e começamos a orar, né? A gente começou a orar desde setembro até meados de outubro, metade de outubro. E até o momento em que, cara, Deus falou muito forte comigo. Vou dar um exemplo, né? Eu tava me arrumando pra ir pra minha faculdade, pensando na Duda, e de repente Deus falava o seguinte: filho, não é o momento. E, cara, eu assim, não, mas deve ser alguma coisa da minha cabeça, né? Daí, cara, quando eu tava indo pro meu trabalho, pensando na Duda, tipo, conversando com ela no WhatsApp, de repente Deus falava de novo pra mim: filho, não é o momento. E, cara, isso ali pra mim, e não foi só 2 vezes, sabe? Tipo, Deus, ele sabe como falar com seus filhos, né? O pai sabe como falar com seus filhos. Tem filhos que ele precisa até desenhar, e comigo foi assim, tipo, ele falou mais de 7 vezes, assim, sabe? Até o momento que isso ficou, tipo, muito claro pra mim, eu cheguei e falei pra Duda, Jesus tem falado muito forte comigo que não é o momento, então eu preciso falar isso pra ti, não é o momento, a gente vai ter que se separar agora. Nossa, eu já tava muito apaixonada, cara. Os dois. Nossos cafés eram, tipo, muito incrível. A gente conversava muito sobre Jesus e tal. Era muito bom, cara. Era muito bom. E daí, quando isso aconteceu, pela primeira vez, foi muito triste, né? Os dois saíram chorando e tudo Eu mais. chorei igual uma doida. Mas enfim, a gente fez isso. E a gente se afastou. Cara, passou um mês e pouquinho. O que aconteceu? Cara, a gente tentou ter uma amizade, sabe? Depois disso. E, gente, isso não funciona. Não dá certo. Não dá certo. Cara, quando tem sentimento envolvido, não dá certo Vai ter uma acabar amizade. machucando a pessoa. Daí que entra a defraudação, daí que entra a você iludir a pessoa, sabe? Isso não é o correto. A nossa história, ela meio que tem uns pontos, né, amor? Tipo de... Uns tópicos, assim, os tópicos, né, que mais marcam. Sim. Nesse começo, o que a gente entende que foi a renúncia. O tópico da renúncia. Foi um momento muito difícil, que a gente queria muito, muito, muito namorar, ou orar, ou entrar nesse processo. Estar juntos, né? Estar juntos. E a gente entendia que o Vini ouviu, não é o momento. E, cara, se a gente podia até continuar, só que, cara, aquilo ali ia incomodar, não ia ter paz, não ia ser bom. E uma coisa que me marcou muito foi quando eu olhei pra Duda e eu falei,
assim, isso move os meus dias, sabe? Duda, eu até gosto muito de ti, só que eu amo Jesus e eu prefiro a palavra dele. E isso é muito fato, cara, porque quem ama renuncia, sabe? Se você Falar tá é mais... fácil, né? Tipo, que ama Jesus. Cara, se você tá muito mais preocupado em se alimentar e alimentar o seu próprio ventre, você nunca vai poder se alimentar do reino de Deus, sabe? Então... O próprio Jesus é o maior exemplo de renúncia. Saiu da glória dele, veio pra cá. Se esvaziou. Isso é muito nítido. Passou o ano, chegou em fevereiro, eu acabei me mudando, né, para outro bairro de Florianópolis, no caso até uma outra cidade. Eu morava em Palhoça, fui para Florianópolis e mudei de campus da faculdade. Quando eu cheguei nesse outro campus da minha faculdade, quem que chegou? Quem que apareceu lá? Não, eu estava lá, tu que foi. Eu que apareci na verdade, mas aí quando eu vi que ela estudava ali, deu, meu Deus, Jesus, que tá acontecendo? A gente se reencontrou. A gente E voltou cara, a se sabe falar, aquelas cara. pessoas que tipo passam 1 milhão de anos, mas sempre é aquela paixonite que tu tem assim, de que tu nunca vai esquecer? Era o Vini, cara. O Vini era tipo, quando ele chegava perto, eu já me arrepiava, dava frio na barriga assim, ai meu Deus. Gente, então a gente voltou a se falar. Muito. Específico. A gente voltou a se falar de verdade, tá? A gente tomava muito. Tipo, depois da aula a gente ia E sempre direto tinha café, né? nos café. Sempre tinha café. Dava, cara, e o que mais me marcou, a gente ria muito sobre as paradas, a gente fazia muita palhaçada, era muito legal. Nossa cara, né? Cara, mas o que é interessante é que daí teve um dia que a gente tava num café, inclusive, e Nossa, chegou verdade. uma mulher que a gente não conhecia. E ela viu a gente sentado nessa mesa e falando de Jesus. E ela chegou e falou assim, cara, Jesus tá me movendo a entregar algo pra vocês. Ele tá me falando assim, que vocês têm que ir num culto aqui do lado desse café, que começa às 7 da noite. Só que, cara, pra quem não sabe, eu e a Duda, a gente estuda de noite, começa às 7 horas a nossa aula. E quando essa mulher falou isso, a primeira coisa que a Duda falou, eu vou. E quando ela falou isso, eu falei, eu não vou, eu vou pra aula. E, cara, ela foi pro culto, inclusive eu falei até pra guardar um lugar pra mim. Isso, fala assim, eu vou, eu Se não vou. Isso. Exato. Porque, tipo, ele falou assim, cara, ele mostrou, tipo, que não iria, mas ele assim, mas guarda um lugar pra mim. Sim. Porque, né, se caso eu decidir ir, tá lá. Enfim, e daí pedi pra ela guardar um lugar pra mim e eu fui tava indo até a faculdade, né? E quando eu tava indo até a faculdade, eu falei pra Jesus, Jesus, se for a tua vontade que eu vá nesse culto. E quando eu chegue na sala de aula, a professora, a primeira palavra que ela fale, não seja oi, não seja boa noite, não seja tudo bem, sabe? Mas que a primeira coisa que ela fale seja lista de presença, que daí eu vou saber que além de eu não perder a aula, é da tua vontade que eu vá para esse culto. Gente, resumindo, a mulher chegou na sala de aula. Nem era a mesma professora, nem era professora. Era uma suplente, na verdade. E a primeira coisa que ela falou, ela ficou andando de um lado pro outro, eu só ficava tipo na expectativa pra ver o que essa mulher ia falar, sabe? E ela chegou andando de um lado pro outro, tirou uma folha de uma pasta dela e falou assim, E lançou a braba. lista de presença da direita pra esquerda. Deu... Tá bom. Deus purinho, beleza. Cheguei, passei meu nome na lista de presença, a professora acabou a aula e eu tava indo em direção à igreja. E cara, a palavra de Deus no ano passado, em setembro, ainda estava no meu coração. Filho, não é o momento. E nós já estávamos em fevereiro. E quando eu tava indo até o culto, eu falei assim, Jesus, essa palavra ainda tá no meu coração, sabe? E eu não quero iludir a Duda, não quero defraudar a Duda, sabe? Então, se de fato tu quer que a gente vá nesse culto, fala pra Duda que não é o momento, ou que não sou eu o homem da vida dela, enfim. E, gente, só pra resumir de novo, a gente chegou nesse culto e no final do culto, no finalzinho do culto, já tava tipo A última acabando. profetada da noite. O cara chegou, apontou pra mim e daí eu, meu Deus, lá vem profetado. Ele chegou, apontou pra mim e falou assim, quem que essa menina tá do seu lado? E daí tinha 2 gurias do meu lado, a Duda do meu lado direito e uma menina do lado esquerdo. E eu perguntei, de que lado? Pra ver se era Deus mesmo. E ele falou assim, essa é do teu lado direito. Eu assim, caramba, é Deus. E daí ele falou assim, filho, tu sabes que é da minha vontade, mas a escolha é sua. E, gente, pra contextualizar, casamento é uma escolha, sabe? Deus abençoa a sua escolha. Enfim, e isso pra mim pra nós, foi muito empolgante. A Duda tava toda empolgada depois do culto. Amor, mas só entre parênteses aí. Tipo, é uma escolha,
Mas não tome essa escolha baseada nas emoções que vocês têm. Assim, de estar apaixonado, de gosto dessa pessoa e tal. Analisa muito bem o caráter, o propósito, se condiz com quem tu é, porque... Uma escolha racional. Uma escolha racional. Deus espera que a gente seja maduro na nossa escolha. Então, não espera que a gente escolheu, Deus abençoe e é isso aí. Se a gente escolher errado, a gente vai se dar mal. Depois daquele culto, a Duda tava toda empolgada. E daí eu cheguei e falei pra ela: Duda, eu não vou me mover por uma palavra profética que eu vou buscar pra ver o que Jesus tem pra mim. E Ele vai me responder no meu secreto. Ou seja, eu joguei um balde de água fria nela. E ela chegou e ok e tal, e a gente se afastou de novo. Segue o baile. Veio descendo, aí veio tipo várias coisas. E cara, chegou em meados de maio, eu tive um sonho muito louco com a Duda. Eu gostava muito dela ainda, só que a gente estava um pouco afastado já. E eu tive um sonho com ela, um sonho sobre casamento, sabe? Mas eu nem falei nada pra ela. Não passou um dia, a Duda me chama no WhatsApp e fala assim: Vini, eu sei que a gente não tá se falando e a gente tá até evitando não se falar, mas eu preciso te falar uma coisa, eu tive um sonho sobre casamento e tal. Enfim, o mesmo tema de sonho, sabe? E daí eu comecei a falar com o meu pastor sobre essas coisas e tudo mais, que é o pastor André Matei e a pastora Lia, que inclusive fizeram o nosso casamento, né? E uma coisa eu tiro disso tudo, sabe? Ouvir a Deus é muito importante, mas é uma questão de vida ou morte o continuar a ouvir a Deus. Sim. Ele me deu uma direção em setembro, que não era o momento, mas em maio já era uma outra direção de Deus, sabe? Tem um exemplo, cara, que a gente até tava conversando sobre isso esses dias, da Bíblia, né, que é Abraão. Deus entregou o filho da promessa para ele e foi um direcionamento de Deus para isso. Só que quando Deus pediu para ele sacrificar o filho dele, e ele chegou até um monte, ele ia fazer isso porque ele ouviu Deus pedir isso para ele. Deus, naquele momento em que ele ia sacrificar, falou assim: não faça isso. Não precisa. Até que você já provou que eu queria saber, o seu coração. Ou seja, existia um direcionamento de Deus para Abraão subir naquele lugar, levar o seu filho para matar o seu filho, mas chegou num determinado momento que Deus fala assim: agora não precisa mais. Ou seja, é o mesmo Deus, é a mesma voz, só que agora Deus, ele te deu uma nova direção. Sim. E foi da mesma forma assim. Ou seja, ouvir a Deus é importante. Agora, uma questão de vida ou morte é continuar ouvindo a Deus, perseverar em ouvir a Deus. Isso que é um relacionamento. Relacionamento não é algo de momento, mas é uma vida entregue a Deus, sabe? Você tem que seguir a nuvem que Deus está te direcionando. Enfim. Ele pode te dizer não em um momento, mas ele pode te dizer sim em outro. Então, se o relacionamento não continuar sensível à voz dele, tu pode perder algo, sabe? E cara, foi assim. Daí, naquele momento, eu comecei a conversar de novo com a Duda e já tava tudo diferente. Meu coração. Ai, que minha perna tá dormente. Eu coloco o pé pra baixo. Não, agora tá melhor. A gente começou a se conversar novamente e já tinha mudado muita coisa, porque agora existia paz, sabe, sobre isso. Cara, e é muito diferente, velho. É muito diferente quando nítido, faz as coisas com uma paz que excede todos os argumentos plausíveis, que excede todo entendimento, enfim. É algo diferente que vem de Deus, que vem dos céus e que não vem do teu próprio umbigo, sabe? E, cara, a gente começou a orar novamente e em junho eu pedi a Duda em namoro. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Cara, a gente começou a namorar e tudo mais. Hoje nós estamos casados, sabe? Mas há 20 dias atrás eu tava no meu trabalho e já namorando com a Duda. Até agora, só pra gente entender, até agora foi a história do namoro, né? Tipo, de como a gente decidiu estar junto e tal. Muita coisa aconteceu que a gente não tá contando ainda, mas que testificava aquilo, que nos trazia certeza de que a gente tava no plano que Deus tinha pra gente. E aí, o que marca a gente nessa história, então, foi a renúncia e a obediência, né, naquilo ali. A gente vai entrar num outro ponto. O casamento, sobre o favor de Deus acerca da tua renúncia e acerca da paz que Ele implantou dentro de ti, sabe? 20 dias atrás eu tava no meu trabalho, eu tava me expondo e me abrindo diante de Jesus, eu tava falando: Jesus, eu vejo que de fato Tu
tens me emancipado em muitas áreas da minha vida, seja ministerial, seja financeiramente, seja na minha própria casa. Gente, tinha Mas era bem nítido isso, tipo, não tinha nada acontecendo de casamento, de nada. Só que a gente tava normal. E o Vini chegou pra mim assim, ó, cara, tô sentindo, amor, uma coisa muito forte minha. Tô sentindo como se Deus tivesse... Eu já nem me sinto, eu tava na minha casa olhando pros meus pais e eu me sentia, tipo, independente. Já sentia, não desconforto em estar ali, mas era como se eu não pertencesse mais àquela casa e tal. E eu fiquei, cara, que loucura. E ele falou, não, é em tudo na minha vida, até financeiramente. Eu sinto isso no meu espírito, nítido. Era como se Deus ele estivesse me emancipando de todas as áreas. E nesse momento eu tava entregando a Jesus isso. Jesus, eu tô vendo que tu estás movimentando, sabe? A palavra de Deus no livro de Isaías fala que o próprio Deus falando, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, será que vocês não a percebem? E naquele momento eu estava percebendo as coisas que Deus estava me direcionando. E eu falei assim, Jesus, eu já falei com a Duda, a gente tá namorando. Ela já tinha se escolhido, na verdade, ela é a né, minha amor? escolha. Eu propositei no meu coração em casar no ano que vem, final do ano que vem, né, pra gente ter as coisas bem planejadas. Só que eu vejo que tu estás me trazendo uma independência em tantas coisas na minha vida, que se tu quiser me trazer um casamento, se tu quiser me trazer uma independência nesse sentido para eu casar, ter minha vida, ter minha família, Jesus, eu tô aberto a isso, eu quero ver o teu favor sobre isso. Gente, eu falei 20 dias atrás. Quer ver? Legal, então tu faz ver. Gente, em 10 dias, Deus abriu as portas no meu trabalho de uma forma em que eu vendi sobrenatural. Muita coisa, sabe? Tipo, muita coisa mesmo. Ou seja, as portas do céu se abriram de uma forma diferente, nunca tinha acontecido. E uma coisa que me vem à mente foi quando a palavra de Deus fala que Daniel, ele era 10 vezes mais sábio que todos os outros sábios e ele da era época novo nisso, dele. tá? Tipo, no trabalho dele. Então assim, gente, não tem nada a ver com o Vini, mas tem a ver com o Espírito Santo de Deus no Vini, sabe? E o favor de Deus é estampado sobre isso tudo, sabe? Então, tudo começou a acontecer de uma forma muito inédita na minha vida, financeiramente, ministerialmente, com os projetos que eu gravei, enfim, não posso falar muito sobre isso ainda. Mas até sobre igreja local, enfim, tudo mais. Nossa, muito, mas assim, ó, não negligencie essa etapa, porque é muito importante tudo que o Vini falou agora de ministério, igreja local. Dentro desses tópicos, muitas coisas aconteceram, tipo, importantíssimas, que fez com que levasse a gente a entender o que estava acontecendo em tudo, sabe? Sim. Bem louco. E isso foi muito lindo, só que quando tudo isso começou a acontecer até nessa área financeira, eu não lembrei da oração que tinha feito, sabe? Até o momento em que, não foi na segunda passada, foi na retrasada. Ou foi na outra ainda? Não lembro, mas foi, acho que foi 3 segundos atrás. Amor, olha só a nossa boca. Sim, tá saindo. E tá no vídeo também, olha lá. Vamos lá, 20 minutos, meu Deus. E, gente, só pra... daí 3 segundos atrás, né, hoje nós estamos na terça-feira, dia 1º de setembro, mas 3 segundas-feiras atrás, a minha chefe me liga e ela fala assim, e ela mora em... A dona da construtora. Ela mora em outra cidade, né, e ela é a chefe do meu trabalho, enfim. Ela me ligou e falou assim, me parabenizando por tudo que tinha acontecido, sabe, por essas vendas, por tudo isso que aconteceu, né. E daí ela me fez uma proposta, ela falou assim, Vinícius, eu tenho uma proposta para você e eu quero que você venha morar em outra cidade, né? Eu quero que você venha trabalhar aqui perto de mim, porque eu vejo que Deus está sobre o seu trabalho, você é um jovem excelente, ela é cristã também, e Deus está sobre o seu trabalho, tu faz as coisas com excelência, tu é um jovem de Deus, enfim, começou a falar. Resumo, ela queria que eu estivesse mais perto dela para estar trabalhando na cidade dela, né? E daí naquele momento foi um baque muito grande na minha vida, porque, cara, eu morava com os meus pais ainda, né? E eu, caramba, tipo, eu vou me mudar, tudo vai mudar, e que loucura. E quando a gente tava na linha, eu falei assim, tá bom, eu vou orar e vou ver o que Jesus pensa a respeito disso, e depois eu converso com você. Ela, amém, tranquilo. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra Duda. Eu falei assim, amor, recebi essa proposta e tal de se mudar e não sei o quê, e se eu for me mudar pra uma cidade que é diferente, pra morar sozinho, eu quero ir casado já.
eu quero ir casado, é o meu sonho casar, e até porque não quero morar sozinho, entendeu? Eu já... Era uma vontade minha, tipo, não morar sozinho, já morar, tipo, com a minha esposa, sabe? Mas enfim, falei pra Duda e não tinha mais falado pra ninguém. Cheguei na minha casa, falei pros meus pais, e os meus pais, a primeira coisa que eles falaram foi o seguinte: filho, Deus está te emancipando e te trazendo uma independência sobre a sua vida. E entenda isso, que é Deus te trazendo essa independência. E quando eles me falaram isso, eu me lembrei da oração que eu fiz há 20 dias atrás. Que eu entreguei a Jesus sobre tudo e falei sobre casamento. E naquele momento, eu assim, uau, as coisas estão convergindo para um casamento. Deu amém. Segunda-feira eu orei, terça-feira eu orei o dia inteiro. E eu sentia muita paz sobre isso. Eu falei assim, falei pra Duda: amor, se de fato for Deus que tá nesse negócio mesmo, eu vou ligar pra ela, vou retornar As pessoas do a hotel ela. estão ouvindo a nossa história de tabela. Vou retornar pra ela, sabe? E ela, algo vai acontecer, algo que que eu vou falar pra ela, ela vai acatar. Vai testificar E isso. vai testificar que de fato é Deus nesse negócio. Ou seja, e não é tão fácil isso acontecer, não. É uma coisa que é só Deus mesmo que tá no negócio, que ia fazer isso acontecer. Cara, liguei pra ela terça-feira de noite e eu falei assim: Adriana, vou até marcar ela aqui. Falei assim: Adriana, eu quero muito, sabe, ir para aí e tal. Só que eu só vou pra aí se de fato eu for casado já, sabe? E daí ela: uau, Vini, que incrível, que maravilha, que inacreditável e tudo mais. Ela ficou muito feliz. E eu falei assim: e Adriana, se eu for casar mesmo, daí vai ser uma coisa tipo mais pros meus pais, até por causa de tudo que a gente tá vivendo. A gente vai casar no cartório, vai fazer uma janta, né? E eu quero que você vá. Cara, naquele momento ela chegou e falou o seguinte, ela assim: cara, Nossa, meu Deus. não vai ter só uma jantinha. Eu vou reservar um lugar para vocês. Nossa. Eu vou pagar e bancar a cerimonialista. Eu vou pagar a decoração, vou pagar o fotógrafo. E começou a falar tudo que ela ia fazer. E naquele momento, cara, eu fiquei tipo sem chão, sabe? Tipo, eu fiquei: Nossa. Jesus, tipo, não tem como negar, é tu mesmo nesse negócio. E eu assim, tá. Tipo, eu tava todo tremendo naquele momento. E eu cheguei e falei assim pra ela: tá, Adriana, mas eu tenho uma coisa pra te perguntar. E daí eu coloquei aquilo que eu tinha propositado diante de Deus pra saber se era da vontade de Deus. E, gente, ela acatou aquilo que a gente tinha propositado. Se era só isso, cara, vem. Vem logo, tá combinado, vem logo. E daí no final da ligação eu falei assim: beleza, cara. Então, tipo, em novembro, dezembro, eu tô indo pra aí, deixa eu resolver minhas coisas, que daí eu vou pra aí já de imediato, já vou casado e tudo mais. E ela falou assim: Vinícius, tu não tá entendendo. Eu preciso de você em setembro, ou seja, escolhe um final de semana de agosto pra você casar, que eu já vou atrás de tudo, já faço tudo acontecer, já deixo tudo prontinho pra ti. E eu fiquei tipo: que? Gente, Okay. esse é o testemunho do nosso casamento, sabe? E Cara, aí a gente... começou a loucura, a gente Começou a organizar loucura, tudo, cara. A ir gente atrás de tudo. foi atrás de tudo em menos de 15 dias. Honrar, né? Pra honrar. A minha tia, ela sentiu de Deus de, tipo, dar o vestido pra Duda, que, tipo... Nossa. Cara, vocês sabem que vestido de noiva Foi é lindo uma demais. facada, sabe? Ela assim, pode escolher. Qual pode o nome? escolher. A da Dai? A Dai é o que é sua mesmo? A Daiane, ela é mulher do meu padrinho. E ela tem um salão de beleza. Ela, tipo, deu tudo pra Duda também. Tipo, Ela os tirou cabelos, toda a maquiagem. Deixa eu falar. Ela tirou toda a agenda dela, tipo, sábado, que é um dia movimentado demais no salão. E eu nem tinha intenção. Eu falei assim: Dai, tu pode me arrumar e tal. Eu iria pagar pra ela. Assim: Duda, eu vou te dar isso de presente. Eu vou fechar toda minha agenda. Sábado eu já vou lá pra cidade que vocês vão casar. E eu já vou fazer isso. Eu vou ficar lá o dia inteiro contigo e tal. Ela me arrumou, fez meu cabelo, se preocupou. Gente, cara, muita... sem palavras. Cara, se a gente fosse citar todos aqui, mas a gente vai tentar pontuar Ganhamos algumas presentes pessoas. de cá pra casa A também. minha tia, a Dai também sentiu, né? O pai da Duda, que pagou, é responsável por toda essa pousada aqui de lua de Que a mel gente tá. que a gente recebeu, que a gente ganhou. Nossa, meu sabe? pai foi O meu incrível. pai, os meus pais, tipo, ajudaram naquilo que alimentação. faltava na cerimônia, em questão de alimentação, bolo doce. Outras enfim, tias minhas que eu garçom. nem imaginava que iriam dar, tipo, deram uma continha em dinheiro. Gente, Nossa, muito amigos também nos presentearam tudo com que a gente pensava, né, eletrodomésticos. amor? Tipo, Enfim, cara, a gente tá precisando de tal coisa. No outro dia chegava uma pessoa assim: cara, eu quero dar um presente pra vocês, não sei o que. A gente ficava gente, tipo:
esse é, de fato, algo bem ilustrativo do que é o favor de Deus, sabe? É uma coisa que não tem como negar, que não foi As algo coisas que foi convergido. dão certo, cara. Exatamente, Não tem, tipo... tudo cooperou pro nosso bem, sabe? Tem uma passagem que fala, inclusive colocaram, não sei quem que, não lembro agora, quem comentou ali na minha última foto que eu pedi para falar como que foi o casamento. Tem uma pessoa que citou Coríntios e falou assim: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E, gente, Caraca. a gente tá simplesmente nisso. Perplexo, O resumo disso assim. tudo é como se Jesus tivesse falado assim para mim e para Duda: filhos, eu só quero que vocês aceitem e agradeçam. Não façam mais nada, tipo, só se deleite naquilo que vocês estão Cara, recebendo, porque é um presente meu. muito. E a gente só fez isso, gente. A gente só tá, tipo, aproveitando. E a gente sente, sabe? tipo, a presença de Deus e a gente tá vivendo algo muito único, porque nesse tempo que a gente ficou na pousada aqui, gente, sério, a gente chegava a se emocionar comendo, se emocionar tomando café, porque a gente olhava um pro outro e falava assim, ó, se não fosse Deus, Não, nada, é impossível não ser Deus. nada disso estaria acontecendo, a gente não teria nada disso aqui, cara. E isso não Desde tem o casamento, preço nenhum, desde nenhum. tudo. Desde o namoro, desde o casamento, desde a gente voltar a se falar. Se não fosse Deus isso tudo, a gente não estaria aqui em nenhum Nada momento. disso aqui. Sabe? E, cara, assim, ó, se eu puder falar algo pra vocês, assim, não existe Resumindo, nada, né? resumindo, não existe nada nesse mundo mais precioso e mais que te traga mais realização pessoal e até de coração, de alegria, sentimento, do que viver o plano de Deus pra nossa vida e seguir a nuvem, cara. Não importa o que tem que renunciar, não importa o quanto dor no começo, não importa quais rompimentos tem que ser vividos, não importa Pra nada. resumir, gente, pra resumir. Nada, Teve velho. muitas pessoas que falaram que o nosso casamento teve nítida e palpavelmente Nossa. a presença de Jesus. E uma coisa é certa, o nosso casamento de fato teve a presença de Jesus e ele vai continuar Nossa. tendo. Uma coisa que a gente quer passar pra vocês nesse Frio, vídeo, amor. e é Põe uma tua coisa... jaqueta, põe. Deixa, chuva. já tá acabando, amor. Já tá acabando. Uma coisa que, só pra finalizar, o que a gente quer passar pra vocês na questão de relacionamento e até pra pessoas solteiras. Cara, não há nada melhor Nada. nesse mundo que deixar e colocar Jesus num posto de suficiência, sabe? Até a renúncia que você faz, ela é gloriosa. Até a renúncia que você faz em prol de Jesus, ela é prazerosa, sabe? Porque você só renuncia por aquele que você ama. E quando você faz isso, cara, você não faz isso por uma obediência qualquer, mas você faz isso com o seu coração. Porque Deus, ele não quer uma obediência sua se ela vier desacompanhada do seu coração, se vier desacompanhada do seu sentimento. Se preocupem em amar Jesus. Porque Jesus a tem que obediência, ser o centro. porque a obediência, ela é um fruto do amor, ela é uma forma de gratidão. Cara, eu amo tanto o Vini, eu escolhi ele como meu marido, eu escolhi ele como homem pro resto da minha vida, que respeitar ele não é uma obrigação pra mim, é um prazer. É uma consequência. Mudar quem eu sou, mudar algumas atitudes que entristecem ele, não é do dia pra noite, mas é um processo em que eu aceito e que eu, cara, não vejo a hora. A gente conversa, o Vini fala pra mim, mano, eu não vejo a hora. Ele falou assim, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que tô louco pra descobrir o que eu preciso mudar. Que é isso, mano, é isso. A gente sente um amor tão grande que a gente tem prazer em mudar, em estar, em obedecer e respeitar. E isso é Jesus. O casamento é Jesus. Casamento, isso tudo é Jesus, cara. Tudo é Jesus. Se casamento não fosse tão importante, em nenhum momento a analogia sobre Jesus e sua igreja seria um casamento, sabe? Nossa. Mas, gente, a gente quer entregar esse testemunho pra vocês. Eu sei que um testemunho como esse vai edificar muitas pessoas a levarem Jesus como centro E de falem suas pra vidas. gente, se isso tocar vocês, cara, deixa no comentário, Deixe seu a gente testemunho lê tudo aqui, e a nos gente... mande no direct também. E a gente se emociona junto. Pode ser que a gente às vezes não responda, mas, cara, a gente vai sempre tentar lê. responder. A gente sempre lê e a gente se emociona muito lendo, E, gente, conversando. só pra Cara, tá pra chovendo. finalizar esse vídeo, que tá chovendo muito aqui. Essa aqui é a senhorita Chat. Como diria o Asaf. Nébias! Gente, beijo no coração, nós te amamos, nós amamos vocês. E, cara, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comenta esse vídeo, marque as pessoas que precisam ver esse vídeo sobre relacionamento, solteiro, casado, namorando, tudo, tá bom? Beijo, Deus abençoe e é isso.